Iniciando então o assunto da aula de hoje, já que nós vimos a parte de aspectos gerais de cabeamento metálico, a gente aborda essa questão de cabos coaxiais que são construídos por um condutor central, um material isolante e que tem características elétricas e magnéticas bem determinadas e uma capa de blindagem. Em torno dele que é um material bom condutor elétrico também. Essa capa de blindagem, ao contrário do que está nessa ilustração aqui, ela pode ser uma camadinha bem fina. Ela não é sólida como aparenta aqui. Ela é realmente uma malha para que esse cabo como um todo seja maleável, seja trabalhável, né? Essa capa que tem em volta aqui é uma capa realmente isolante e ela tem simplesmente o papel de isolar eletricamente isso aqui em volta, mas ela não tem mais nenhum tipo de interação com o sinal. O sinal fica totalmente confinado entre a blindagem e o condutor interno aqui. Uma curiosidade nesse aspecto aqui é que o sinal ele não se propaga como a gente imagina uma pilha. Uma pilha, se eu fosse ligar aqui, eu teria que ligar um terminal dele na blindagem, outro terminal no condutor, né? E a corrente correria entre o condutor e o isolamento, né? E a blindagem. Na verdade, o sinal de onda de radiofrequência ele é guiado por esse condutor aqui no meio, mas ele se propaga efetivamente por dentro desse material isolador. Os campos elétricos e magnéticos se propagam aqui dentro numa direção só, que é a direção do comprimento desse condutor aqui. Por essa característica construtiva mesmo, ele foi adequado logo que começaram a ser concebidos esses cabos para trabalhar em alta frequência. Ele foi desenvolvido muito por tecnologia de televisão e também com outras aplicações de radiofrequência, como o próprio rádio e radiodifusão. Ele é utilizado então para televisão e internet via cabo. Se você tem por acaso um acesso a um modem de internet via cabo, lá diz as frequências das portadoras. Você consegue na administração do modem ver quais são as frequências que estão passando por ali. Quantas frequências ele está utilizando, aquele modem via cabo. Ele é utilizado em antenas de radiofrequência também, TV e redes de computador. Redes de computadores antigas, hoje em dia caiu em desuso isso aqui, porque os cabos daquele outro tipo, que são condutores singelos, eles já estão muito mais baratos e os protocolos mais recentes utilizam, então, como são transferências de dados em redes de computadores em duas direções, é interessante, tem vários canais paralelos, que são os pares de cabos separados, né? Portanto, as redes de computador antigas que usavam um cabo só desses aqui, só um dispositivo poderia transmitir por vez na rede. Enquanto ele transmite, os outros só podem receber. À medida que isso foi evoluindo e os cabos de rede têm mais canais separados, é possível transmitir por um par e receber por outro, se a infraestrutura de rede permitir. Esses cabos também são usados hoje em dia ainda para câmeras analógicas, tipo câmeras de vigilância. Existe aqui, mas eu não botei aqui explicitamente, que existem alguns tipos de protocolos de Ethernet que hoje ainda é possível comprar conversores de mídia, que você liga um cabo num computador de um lado e no outro lado um cabo coaxial para acesso à internet, mas para longas distâncias, quando você precisa alongar uma rede além dos 100 metros que os protocolos de Ethernet suportam. Aí eles podem usar cabos coaxiais ainda. Mas isso aí é um uso bem raro. Também existem alguns protocolos de automação que podem ser implementados em cabos desse tipo coaxial por terem menor interferência de ruído. Sobre o uso com câmeras também, existem conectores que se utilizam nas duas pontas de um cabo coaxial em que se consegue passar alimentação e o próprio sinal de uma câmera pelo mesmo cabo. Mas para isso existe a necessidade de usar conectores especiais nas duas pontas, porque eles separam. Eles injetam um sinal DC no cabo, injetam um sinal AC, que é um sinal de radiofrequência também, que manda efetivamente o sinal. Então o nível DC tem que ser injetado num lado e retirado no outro para alimentar a câmera. Da mesma forma que de um lado a câmera transmite o sinal de radiofrequência e ele é recebido no outro e é separado do nível de tensão constante também, para o receptor conseguir receber também só o nível alternado do sinal da TV. Isso eu já comentei, que ele tem uma grande unidade de interferência externa, por causa da questão da blindagem do condutor estar dentro, e a especificação dele, um dos grandes parâmetros de desempenho dele é a perda pela distância. E nós vamos ver uma tabela ali embaixo com valores típicos aí de perdas com relação à distância. Os diferentes tipos e os diferentes níveis de perda geram, então, diferentes custos nos cabos, obviamente. E, geralmente a gente encontra eles especificados perda em dB por cada 100 metros de cabo. Realmente a perda de sinal deles é bastante baixa, então a gente especifica já por 100 metros de cabo, direto. Ou 33 pés, aproximadamente.
Claramente a gente precisa de conectorização específica em cada uma das duas pontas para ligar isso corretamente em cada um dos dispositivos, e a conectorização ela tem que ser adequada ao diâmetro do cabo para manter aquela preocupação de que a impedância do meio não se modifique. O próprio conector vai ter uma parte de material isolante também dentro, vai ter o condutor, e esse material tem que ser compatível para manter a impedância do meio e o conector causar menor reflexo possível de conexão. Também durante a instalação disso aqui, qualquer malha, defeito na malha ou avaria na capa que toque na blindagem, isso pode alterar também a impedância do meio e causar reflexão e perda então de sinal útil, assim como também o raio de curvatura de um cabo. Você já ouviu esse conceito de raio de curvatura de um cabo? Não. Em geral, a gente não se preocupa muito com essa questão de raio de curvatura, principalmente porque o cabo que a gente tem mais contato é cabo elétrico, e aí não tem muita variação nisso. Com relação, então, à instalação e raio de curvatura, tem que ter um controle aí de raio de curvatura, garantir que o raio de curvatura seja grande, né? Quanto maior o diâmetro do cabo, maior o raio de curvatura que tem que ter para ele não sofrer esse tipo de dano, não se quebrar. As terminações, obviamente, do mesmo tipo. Quando se inclui uma antena, é muito importante observar que a antena tem a mesma impedância de entrada, ou então se adicionar um transformador de impedância. Se tu já viu uma instalação de televisão antiga, um videocassete antigo talvez, tu tenha visto um transformadorzinho desse tipo aqui. Sim. Esse transformador transforma a impedância desse tipo de cabo utilizado na televisão antigamente, que é uma fita. Exatamente aqui, ó, tem ele transparente. É uma fita com dois condutorzinhos a uma distância padrão aqui. A impedância desse tipo de cabo antigo é 300 ohms e ele fecha com a impedância de antenas antigas, que aquelas antenas de espinha de peixe geralmente tinham 300 ohms de entrada. Exatamente por causa que ele é ligado com cabos desse tipo e porque as TVs antigas tinham dois terminais atrás no qual você enrolava cada um desses dois fiozinhos atrás da antena. Isso não era muito... Isso tinha uma grande perda de sinal e sofria interferências. Então, se migrou para esse padrão cabo coaxial, que tem bem menor perda, e para adaptar sistemas antigos à impedância nova, que é 75 ohms, é necessidade de utilizar um desses dispositivos que se chama Balloon, que faz esse casamento de impedância de 300 ohms para 75. Como esse dispositivo é bastante pequeno, ele tem ali dentro efetivamente um transformadorzinho. Para a faixa de frequência que ele opera, vamos dizer 100, 300, 500 MHz, os comprimentos de onda aí estão próximos de 1 metro ainda, de comprimento de onda. Então, um dispositivo que tem ali 4, 5 milímetros, ele é bastante menor do que uma onda que tem 1 metro de comprimento de onda. Substancialmente menor. Então, aquele transformadorzinho se comporta efetivamente como um transformador como a gente conhece, assim, de teoria eletromagnética, número de espiras de um lado, número de espiras do outro. Ele não sofre grande influência por estar trabalhando num sinal de alta frequência, porque ele é mecanicamente bem pequeno. Então ele funciona exatamente como um transformador, entre um lado e outro. Se a gente abrir um adaptador desses, eu já abri um para olhar, é um núcleo pequeno de ferrite com algumas espiras de um lado, um número de espiras do outro, organizado de uma certa forma ali. Além de fazer esse casamento de impedância dos dois lados, pode ser de 300 para 65 ohms, 300 para 50 ohms, não sei qual aplicação que pode usar isso. Esse transformadorzinho que tem aqui dentro também pode fazer esse tipo de balanceamento de sinal. Porque existem antenas que têm parte do corpo aterrado, que seria aqui do sinal GND. Elas estão ligadas na referência mesmo. Algumas antenas usam inclusive o terra como parte refletor do sinal. Eu acho que de repente tu lembra isso aí, em teoria de antenas, que vocês viram lá em Telecom 1, alguma coisa. Que às vezes se usa uma antena que tem 1/4 do comprimento de onda para cima da Terra e a outra parte fica refletida no plano de Terra. Isso poupa a metade da altura de uma torre de telecomunicações, uma torre de rádio, por exemplo. Utilizar o plano de Terra como um refletor, considerando que ele tem um efeito como se houvesse uma outra antena para baixo também. E esse tipo de balloon também faz esse balanceamento, que é alguns cabos exigem que o nível de tensão de um condutor suba em relação ao outro que desce, que é uma sinalização diferencial de um lado, e essas antenas que têm uma parte aterrada é uma sinalização referida à terra, então ele faz esse desacoplamento para que o sinal vire diferencial em relação à terra. Isso aqui tem a ver com TV, então, mas também, ok, utilização de câmera de vigilância
não é grande preocupação, porque as câmeras não costumam ter uma grande distância de comunicação também. Em redes de computadores, como eu tinha comentado, os primeiros padrões que usam Ethernet, os quais se derivaram e hoje em dia a gente usa Ethernet com cabos com par trançado, mas começaram lá. Os princípios de acesso são os mesmos, que a gente vai ver lá em rede de computador sobre os protocolos. Eles utilizavam efetivamente um barramento, que é aqui, um cabo coaxial. São tomadas várias derivações aqui com T's desse tipo, garantem um casamento de impedância, mas desviam parte da potência do sinal para cada um dos computadores ligados. Nas pontas desse barramento existem terminadores que evitam a reflexão do sinal. Todo o sinal que se propagar e chegar até aquela ponta, ele vai ser absorvido e gasto simplesmente, dissipado ali como uma forma de calor, nesses terminais aqui. E era simples assim as interfaces de redes dos computadores. Comparando com o uso em televisão, nesse caso aqui, os computadores transmitem em banda base, transmitem aquelas codificações de pulso que a gente viu lá. Aqui em telecomunicações mesmo, codificações bem simples. Um pulso positivo, um pulso negativo, ou pulsos positivo e zero. Simples assim. Não tem separação por frequência, não é que um computador transmite em torno de uma portadora, outro em outra. Todos transmitem na banda base, então um tem que parar de transmitir para o outro poder transmitir. Cada um só fala de uma vez. Por isso mesmo esses barramentos são um ponto de conflito, porque se eu tiver vários computadores tentando transmitir simultaneamente, alguns deles vão ter que ficar esperando pelos outros e vai diminuir o desempenho observado por cada um. Por isso que eram as redes mais simples e as primeiras que surgiram, quando começou a se utilizar computadores realmente em rede de forma ampla. Logo depois se começou a utilizar os concentradores, que são hubs e switches, como a gente vê lá em redes, e que eles tornaram tudo muito mais efetivo. Eles evitam que ocorram essas colisões. Mas esse tipo de cabo era utilizado em redes antigas de computador e pode ser que se encontre ainda alguma coisa por aí. Esse tipo de rede. Por exemplo, 10 base 2 e 10 base 5. Ethernet 10 base 2 e 10 base 5. O 10 se refere à velocidade, 10 megabits. Base 2 é um tipo de cabo. Se fosse base 5, é outro tipo de cabo, que tem que ter outro tipo de atenuação e impedância. A última aplicação em que a gente encontra ainda cabos coaxiais são em redes sem fio, principalmente para ligar antenas externas. Talvez isso aqui tu já tenha visto. Antenas para rede de computador ou assinatura de internet via rádio utiliza antena externa e a antena externa é ligada geralmente em algum roteador ou modem internamente na casa por um cabo desse tipo. Do ponto de acesso então até a antena é ligado com um cabo coaxial desse tipo aqui, 50 ohms. Em geral ele tem um diâmetro menor do que os cabos usados para TV. Ele também é um pouco mais caro geralmente. Aqui eu tenho então, considerando todos esses aspectos e aplicações diferentes, uma tabela de alguns tipos de cabos e preços para a gente trazer uma nova dimensão para o nosso problema aí, de cabos por rolo de 100 metros. Vou chamar a atenção aqui em primeiro lugar é a impedância. Ó. 50 ohms geralmente é utilizada para essas redes de computador, aí, como para Wi-Fi. Rede externa, para ligar até a antena. E esses cabos 75 ohms são os que geralmente são utilizados para televisão. Observa aqui a diferença de preço desses dois cabos, para começar. O que tu acha aqui? Qual a chance de querer comprar um cabo tipo RGC11? Por que tu compraria um cabo RGC11? Em vez de um RG59, qualquer ferragem, de repente, que tu for, tu encontra aí. Não sei. Eu iria pelo preço. Tá, não, peraí, olha a tabela bem. O que mais tem de característica na tabela aí? Já que tu tem que escolher 75 ohms para ligar a televisão, tem que ter algum desses dois tem que ser uma alternativa. Atenuação é menor do que o outro. A atenuação do RGC11 é bastante menor. A televisão vai até, se eu não estou enganado, em torno de 700 MHz. Então vamos pegar o pior caso aqui, a pior atenuação possível. 800 MHz os dois. 13 dB, né? Para cada 100 metros, ok? O RG59 é 39 dB. Qual a diferença que dá aqui no meio? 39 menos 13.8 dá 25.2 dB de diferença. Quer dizer que em 100 metros, esse aqui de baixo, eu vou fazer uma aproximação grosseira, vai atenuar em torno de 20 vezes em 100 metros a potência do sinal.
Vai passar uma parte para cada 20, mais ou menos. Esse de cima, se a gente arredondar para 40, ele vai passar 1 sobre 10 mil da potência. E esse aqui em torno de 1 sobre 20. Então, esse cabo de cima, RG59, por ele ter características mais simples, material mais simples de construção, menor densidade de malha metálica, por exemplo, ele sofre muito mais atenuação, mas a construção dele é muito mais barata. Então, é o que realmente a gente encontra em tudo que é lugar e que a gente bota dentro de casa, quando a gente não conhece exatamente o que a gente está falando, porque a gente precisa. Ou também em conexões curtas. Olha só, eu vou ligar minha TV, é só aqui do meu quarto, de repente sair ali por telhado, 15 metros só de cabo. Ah, 15 metros é bem menos de 100. Ah, vou ter uma atenuação pequena. Tá, de repente vale a pena. Esse tipo de cabo, tipo RGC11 aqui, ele vai ter uma construção melhor, mais robusta. A malha de metal em volta dele vai ser mais robusta. Por resultado, o diâmetro dele também é maior. E vai ser mais difícil de eu passar ele, por exemplo, dentro de uma tubulação dentro de casa, porque ele vai ter, se eu não estou enganado, 11 milímetros, que isso dá 1,1 centímetro. É um cabo razoavelmente mais grosso. Deixa eu até verificar se esse aqui não é RGC 11 aqui. Ah, esse cabo está bastante apagado. Mas esse cabo aqui ele já tem um diâmetro bem maior do que o outro cabo de rede que eu te mostrei ali. E Sim. ele tem uma clara diferença na qualidade. Esse de baixo aqui é mais grosso do que o de cima. E substancialmente, eu acho que dá uns 40% talvez de diferença, bastante. Bom, a diferença então na questão de preço está relacionada com essa questão da atenuação. Obviamente, não é só o preço de custo de fabricação, também pela funcionalidade. Quando tu precisa de melhor desempenho, o fabricante já bota um preço maior também, por agregar maior valor. Esse tipo de cabo tipo RGC11 vai precisar também de um conector que tem um diâmetro um pouco maior, para toda a questão de manter a impedância do meio, apesar do raio ser um pouquinho maior. E vamos dar uma olhada aqui juntos na tabela que tem na Wikipedia, que relaciona vários tipos de cabos coaxiais diferentes. Não existem só esses tipos aqui, existem dezenas. Então eu vou procurar por esse RG59 aqui embaixo na tabela. Se a gente observar essa tabela da Wikipedia, ela compara aqui, ó, no cabeçalho, tipo, impedância, diâmetro, outside diameter aqui, ó, diâmetro externo, que é o que nos importa, a impedância em ohms e o tipo. Eu vou manter essa figura aberta aqui em cima, porque eu já rolei antes a tabela e vi que é desagradável rolar ela, porque a gente perde o cabeçalho e não consegue ver o que a gente está olhando embaixo aqui. Mas então, rolando para baixo, procurando por RG59 aqui, ó, que era uma das opções, né? Ah, tem um U e o A, ou AU. Os dois são 75 ohms, se a gente olhar a impedância. Aqui, botar a tabela aqui pertinho. O diâmetro externo aqui em milímetros, 6,1 milímetros só. É um cabo um diâmetro bem pequeno. Ele é mais flexível, mais fácil de passar ele, e é mais barato, como a gente viu na tabela de comparação lá. Agora eu vou pegar aquele outro cabo que tinha ali, que é o código RGC11. RGC11, não encontrou? 11. Tem o RG11, não é exatamente igual ao RGC11. Vamos ver se tem algum outro com esse nome. Não tem RGC11, mas é um mais parecido com da série dele. Ainda assim, vamos tentar olhar as características aqui, ó. Também é 75 ohms, impedância. Se a gente comparar aqui, essa diâmetro do core aqui, que é o diâmetro do condutor que vai dentro dele, ele é bem maior, se eu não estou enganado, era 0,6 o outro só. RG59, 0,7 milímetros. O RG11 é 1,6 milímetros, é mais que o dobro. Sim. E aqui o diâmetro externo, que nos importa, 10,5 milímetros. É bastante mais, não chega a dar o dobro, mas é bastante mais, o que faz com que seja mais difícil de passar ele, acomodar ele em tubulações. O raio de curvatura tem que ser maior também. Mas, por outro lado, a gente viu ali que a atenuação é muito, muito baixa, né? Bem pequena. O que para nós é bem interessante. Ok, comparando então essas questões das características deles. Então, isso tem que toda vez verificar, quando tem essa disponibilidade de diferentes produtos no mercado aí, o que é mais adequado. Claro que uma instalação de rede de computador, para ligar uma antena a um roteador no Wi-Fi, por exemplo, uma antena externa, a gente vai usar um cabo desses de 50 ohms. E aí também existe uma faixa grande aí de preços e também de atenuações.
apesar de que, por esses dois exemplos aqui, se a gente observar, por coincidência, o cabo mais barato é o que tem menor atenuação. Agora, isso eu não sei de explicar. Isso aqui pode ter outro motivo, tá? Então, isso aqui a gente deixa por enquanto. Dá pra pesquisar naquela tabela lá, o 58, 50 ohms, e tem o RGC58. Vamos ver se ele tá na tabela também. Que eu não consigo agora te dizer o motivo dele, já que ele não tá aqui na tabela da comparação. Mas, bom, é interessante saber que tem diferentes classes, então, de qualidade de cabos, tanto em impedância, depende da aplicação, quanto em atenuação, que é o que vai nos prejudicar realmente. Companhias de TV a cabo e internet também, tipo a NET, usam cabos com qualidade maior. Você vai observar que eles têm diâmetros maiores e, claro, eles fazem conexões aí entre as centrais deles e casas, edifícios que tem centenas de metros, às vezes 200 metros de repente de distância. Então eles precisam de cabos com menor atenuação, senão eles vão ter que botar vários repetidores no meio do caminho. E aí está a preocupação deles. E vale muito mais a pena pagar por um cabo mais caro do que você tem que providenciar e instalar vários repetidores no meio do caminho. Isso aqui resume mais ou menos essas questões de quais as perdas e custos diferentes ligados à qualidade do cabo e material, densidade da malha externa, qualidade do material delétrico entre condutor e blindagem, que é aquele material aqui, de isolador, tem qualidades diferentes também. E melhor desempenho, então, é uma funcionalidade do cabo. É o que nos importa quando a gente escolhe eles. Nem sempre a gente vai escolher o mais caro porque é melhor, e nem sempre a gente vai escolher o mais barato porque é mais barato.